Começamos agora mais um episódio do nosso De Ponta Cabeça. Mas eu quero começar lá atrás. Você queria ser psicóloga? Você queria fazer psicologia, não? Não. Na verdade, assim, eu tive, como a grande maioria das pessoas que eu conheço, tive dúvida do que eu queria fazer para minha carreira. Na época do meu ensino médio eu fazia teatro, então eu fazia teatro amador, né? Aí o que aconteceu? Quando eu levei essa ideia para casa, os meus pais, enfim, não por tadinhos, dá até dó de falar, mas assim, eles na época falaram, o que a gente vai fazer, né? A gente não tem dinheiro para te ajudar, é uma carreira complicada, né? Hoje eu entendo, na época eu fiquei super frustrada. E aí, então, eu pensei, vou fazer alguma outra coisa. E aí, por conta de um amigo meu, da época do ensino médio, ele falou, vai fazer psicologia. E aí eu optei por fazer psicologia, mas eu não me arrependo, tô super feliz com a minha escolha, mas foi na sorte. Mas daí qual foi o seu mindset quando você decidiu fazer psicologia e começou? Era um lance de, então ainda é a minha segunda opção, ou você se encantou? Como que era? Primeiro, como você via e depois o que foi surgindo em você mesmo? Então, na verdade, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu me encantei com o fato de entender as questões de comportamento humano. Eu comecei a me apaixonar pela carreira e eu comecei a perceber que tinha ali um matching com a carreira de artes cênicas, que eu nunca tinha parado para pensar. Porque o teatro, né, na verdade, ele surgiu por conta disso, né? E aí eu comecei a ver que tinha muita coisa similar entre as carreiras. E eu daí, por conta própria, continuei fazendo um curso técnico de artes cênicas e paralelo à faculdade e comecei a identificar que dava para eu trabalhar com os dois simultaneamente. E quando você estava na faculdade, você já sabia o que você queria fazer pós-faculdade? Eu quero atender pacientes, quero trabalhar com alguma coisa específica, porque tem um mundo de possibilidades quando se forma em psicologia. Aí abre outro leque, né? Na verdade, eu não tinha essa certeza. Eu comecei fazendo psicologia pensando que eu ia atender em consultório, como a grande maioria das pessoas. Mas aí, ao longo da faculdade, eu comecei a perceber que é um trabalho muito solitário para o meu perfil. Então, quando eu fui praticar aquilo que eu tinha como intenção, né, de trabalho, e eu percebi que não tinha o perfil, eu falei, então, legal, é bom eu saber logo cedo que isso não é para mim, para eu poder encontrar alternativas, né? E aí aquilo que eu menos achava que eu gostaria de trabalhar, que é com recursos humanos, foi onde eu mais me encontrei. E você foi direto para corporativo? Isso, eu comecei a trabalhar no meu segundo ano da faculdade, comecei a fazer estágio. No começo, o mundo corporativo, para mim, também não era muito, assim, eu tinha dificuldade para me encaixar, por questões hierárquicas, por questões muito burocráticas, e eu sempre fui extremamente, eu sempre fui uma pessoa de falar o que eu penso, muito, assim, espontânea, né? Até espontânea demais. E aí, na área de RH, isso era um problema, às vezes. Eu era muito podada, sabe, pelos meus gestores. Eu falo, Thaís, eu entendo, mas não é o momento de falar. E, em determinado momento, ao longo dessa minha trajetória profissional, eu recebi a proposta para começar a coordenar programas de estágio de trainee. Foi aí que foi a grande mudança, assim. Quando eu comecei a cuidar de programa de estágio, eu me identifiquei tanto com esse negócio, com os jovens, com a pegada dos processos seletivos, com essa coisa criativa, né, de como motivar. E aí, toda vez que tinham esses processos seletivos, esses programas de estágio de trainee rolando, eu pensava, a hora que acabar, porque depois eu cuidava de outros processos dentro do RH, eu falava, a hora que acabar eu vou ficar triste. Eu quero isso. Eu quero isso. Foi daí quero que o tempo todo isso. Quero o tempo todo isso. Foi daí que eu resolvi focar minha carreira em jovens. Como que funciona, né? A gente está escutando, que legal, consultoria. O que faz quando você desenha um programa para jovem? Até antes da consultoria, quando você estava na empresa, de onde vem a ideia? Como que você faz? Na verdade, trabalhar com jovem é sempre um desafio, né? Então, a ideia
é como atrair essa galera para estar naquele ambiente, ou seja, como reter esses jovens. Quando eu trabalhava em programas de estágio de trainee, então eu fazia a seleção, mas eu também cuidava da retenção deles, do processo de desenvolvimento, os treinamentos que eles iam fazer, por quais áreas eles iam passar em job rotation e tudo mais. Quando eu fui trabalhar em consultoria, eu cuidava então de todo o desenvolvimento, de como atrair esses jovens para os processos seletivos, que muitas vezes as pessoas acham que é muito concorrido, mas pessoas dentro do perfil são poucas. Então o que a gente faz? A gente desenha toda a dinâmica, como que vai ser, se vai ser processo virtual, se vai ser presencial, como que a gente vai deixar essas pessoas mais à vontade. A gente usa muita gamificação para que abaixe a ansiedade, né, e aflore a espontaneidade, para que as pessoas... A espontaneidade tão boa que você tinha e era julgada. E aí eu comecei a perceber, Bel, que assim, o teatro me ajudou para, por exemplo, conduzir processo seletivo de estágio de trainee, porque não tem como, você tem que vestir um carão e ir lá e tal, e motivar a galera, porque se você deixa as pessoas mais com energia baixa, elas não demonstram que elas são. E essas dinâmicas e exercícios, normalmente tem um repertório de outros lugares ou vocês desenham muitas coisas? A gente desenha praticamente tudo. Então, é uma equipe de inovação para desenhar esses processos por muito tempo. Afinal, deve ter muito overlap com as coisas que a gente faz para desenhar programa de treinamento aqui também. Exato. Então, a gente desenha tudo e depois a gente treina para ver se vai funcionar, os tempos e tudo mais. A gente Vocês cria são os as primeiras games, cobaias. exatamente, faz tudo. Então, é muito interessante, assim, é muito legal e é sempre pensando em como ajudar o candidato a mostrar a melhor versão que ele tem. E aí foi muito legal, porque quando eu comecei a trabalhar com esses jovens, inevitavelmente, eles me procuravam para fazer orientação de carreira. Eles falavam, Thaís, eu tô com dúvida, ou eu já tentei 20 trainees, 20 estágios, né, programas de estágio, não consigo entrar. O que está acontecendo? E aí eu fazia... Essa é a parte de consultoria. Exato. Na consultoria e também nas empresas onde eu trabalhei, as pessoas me buscavam muito para pedir ajuda com relação à carreira. Aí depois eu fui buscar especialização. Aí fui fazer uma especialização em orientação de carreira para jovens. Aí eu comecei a dar aula em universidade, porque eu sempre gostei muito da carreira acadêmica. Você dava aula do quê? Eu dava aula de gestão de pessoas, liderança, e tinha uma matéria na época que chamava Orientação Pessoal e Profissional, OPP. Então eu comecei a dar aula, me encantei por isso e optei por seguir a carreira de consultoria, que eu falei, acho que vai dar um jogo interessante. E normalmente era consultoria pro jovem. Pro não jovem. Pra empresa que quer desenhar algo pro jovem. Pro jovem e também para as empresas. Eu sempre fiz os dois. Aí eu fui convidada por uma outra instituição acadêmica para liderar a área de carreiras, trabalhar como coach de carreiras nessa instituição, fazendo orientação para os alunos de pós-MBA, até chegar onde eu estou hoje, que é na Belas Artes. E como é seu dia a dia hoje, então? Porque você passou por um monte de coisa. Eu fiz muita coisa. E com a vida acadêmica, no final, acabou se juntando, né? Porque antes você tinha a parte que você considerava profissional dos clientes e a parte acadêmica, que também é profissional, mas era junto, paralelo. Agora você trabalha numa instituição acadêmica. Sim. Eu não sei se ainda dá aula lá também. Não, eu só, né, hoje eu tenho a gestão da área de carreiras da Belas Artes. Esse é meu as papel. Duas coisas, mas faz focado em gestão. Isso. Então eu gerencio a área de carreiras da Belas Artes, eu atendo os alunos, eu faço esse trabalho de sessões de coaching com eles, mas eu desenvolvo várias outras atividades dentro da Belas Artes. Então, eventos relacionados a carreiras, eu escrevo muitos artigos para o LinkedIn, eu desenvolvo vídeos. Não é toda faculdade que tem uma área de carreiras, né? Não é toda a faculdade e de verdade, assim, né, eu fico muito encantada com a Belas Artes, porque realmente é impressionante a dedicação e o quanto é levado a sério, de fato, esse lance de carreira para os alunos. É impressionante. E como que é? Tem um site onde eles podem marcar um horário? Dentro do site da Belas Artes, eles podem mandar um e-mail para o contato. Eles mandam um e-mail, porque a gente divulga. Então, tem cartazes espalhados em todas as unidades da Belas Artes com os meus contatos. A gente divulga numa palestra inicial para todos os alunos que entram na universidade. Todo mundo sabe. Sim. Tem um conteúdo EAD,
que a gente disponibiliza durante o processo seletivo da Belas Artes, que sou eu falando sobre carreira para eles, né? Enfim, todas as pessoas, assim, eles não, por todas as frentes, eles conseguem saber que existe essa área e que a gente está ali para acolher e para ajudá-los nessas tomadas de decisão que vão acontecer ao longo de toda a vida deles. Muito legal. E daí, em termos de... o acompanhamento pode ser para a vida toda. Sim. Mas normalmente vocês fazem um encontro e o resto é mais troca de updates? Exatamente. Porque para dar conta de tantos alunos... É isso que eu ia falar. Pelo número de alunos que a gente tem hoje, o que a gente faz? A gente está desenvolvendo algumas coisas online. Então, a grande maioria dos conteúdos, a gente vai disponibilizar online para conseguir chegar no maior número de pessoas. Agora, as sessões, por enquanto, a gente faz uma. Óbvio que às vezes as pessoas querem voltar, elas podem, mas eu sugiro que dali um mês elas voltem, que daí vão ter algumas atividades para fazer nesse meio do caminho, elas já voltem com esses to-dos feitos. Você me falou uma coisa bacana, quando a gente não estava gravando ainda, em relação a cada sessão que você faz é uma sessão para você também. Sim, exatamente. Como que você vê essa relação? Isso, exatamente. Né? Como eu falei, hoje, então, explicando a minha agenda, né? Eu fico a maior parte do meu tempo na Belas Artes, então lá gerenciando a área de carreiras, mas eu também faço os atendimentos individuais pela minha empresa, né? Eu atendo outras empresas e pessoas físicas, sempre focado em orientação de carreira. E se eu não tivesse bem resolvida com essa história, Bel, ia ser um problema, porque eu passo o dia inteiro ouvindo pessoas que estão com questões, né, voltadas para a carreira. Então, tem muita gente angustiada, que não sabe o que fazer, que está completamente perdida, tem gente que está feliz, mas queria estar ganhando mais. Então, tem sempre alguma questão. Dificilmente alguém muito feliz profissionalmente vai me procurar, né? Se está pensando em fazer orientação de carreira, está com algum problema. Então, o que eu estava te falando é o seguinte, como eu estou muito bem resolvida com isso, eu gosto muito do que eu faço, eu realmente me identifico muito com isso, é tranquilo fazer os atendimentos, porque senão ia ser um problema. Eu ia estar o tempo todo refletindo sobre isso, e se eu não estivesse bem resolvida, eu ia acabar, né, não conseguindo ajudar ninguém. E na sua percepção de grandes mudanças, assim, 15 anos atrás, agora, o que você tem visto em termos do que empresas buscam mesmo? Claro, a gente pode falar de artistas daqui a pouco, porque você trabalha muito com isso, que são outros desafios, mas empresas, o que elas buscam hoje? Eu acho que o que elas buscam, assim, o que tem de mais forte é a questão comportamental. Que até então a gente olhava muito para as questões mais cartesianas da coisa, né? Consegue responder um teste de raciocínio lógico, sim ou não? Consegue mexer em Excel, sim ou não? Hoje o cara tem perfil, ele tem as questões comportamentais para aquela oportunidade, ele vai conseguir estabelecer um bom relacionamento dentro dessa companhia. Então tem muito mais a ver com questões culturais, que antigamente nem se ouvia falar, não existia teste de fit cultural. O que é isso? A gente desenvolve cases, situações, que são situações fantasiosas, mas que podem acontecer dentro daquela cultura, né, dentro daquele lugar, e aí a gente pede para os candidatos responderem qual que seria a atitude deles dentro daquela situação. Então não existe certo e errado. Então o que a gente faz? Analisa aqueles candidatos que deu maior percentual de matching com a cultura, os convida para um bate-papo e vê se faz sentido. Ou seja, segundo filtro. Exato, aí tem vários outros filtros, né? Tem os testes, tem as dinâmicas, tem as entrevistas, né? O teste sozinho, ele não diz nada. Mas é muito importante. Eu recebo lá na Belas Artes muitos alunos que eles chegam falando isso, eles falam, Thaís, eu sei que eu tenho uma habilidade, a qualidade do meu trabalho é muito boa, já foi reconhecida, já fui para Milão, já fui lá para Londres, a Belas Artes me levou e tudo, só que agora, o meu problema é o seguinte, eu não consigo cumprir os prazos, por exemplo, de entrega. E é muito legal, porque é isso que eu trabalho a maior parte dos tempos, a maior parte do tempo lá com os alunos da Belas Artes, é como a gente vai desenvolver competências complementares. É óbvio que esse é o seu ponto forte, a gente não vai descuidar disso, a coisa da tua habilidade, da sua criatividade, é nisso que a gente tem que focar. Mas esse outro lado é tão importante quanto. Muito legal. Doido, Link, porque você vê, como gestora de carreiras, você também achava que era hobby. Sim. As coisas que esses alunos hoje têm como carreira e você os ajuda a ver. Exato. É muito então, legal. Você primeiro quebrou a sua crença, Exato. Você quebrou a sua... É muito louco. E aí, assim, eu acho que é só assim que a gente consegue ajudar, sabe? É estando aberto mesmo, assim, para isso. Eu acho muito bacana essa visão, porque o mundo é realmente como você vê. Exato. Então, se você achar que isso é só hobby, vai ser só hobby. Isso. Exatamente. Se você achar que não,
você começa a enxergar de outras formas e pode realmente agregar. Muito legal, estou curiosa para o seu objeto que te representa. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. Na verdade eu trouxe é muito bonitinho, né? Eu trouxe um objeto barra personagem. Que é a Amélie Poulain. Você já assistiu? Sim, eu já fui onde foi gravado. Ah, eu também. Eu sou completamente apaixonada por essa história, né? A primeira vez que eu assisti a Amélie Poulain, eu falei, cara, traduziram quem eu sou em um filme. Tirando o fato da Amélie ser introspectiva, que a Amélie, a personagem, ela é mais introspectiva e eu sou extremamente extrovertida, converso até com árvore, né? Meus amigos que falam, nossa, faz menos. Tirando isso, nós temos um perfil comportamental muito parecido. E o que me chama a atenção na personagem, né, na Amélie, é que ela descobre a felicidade dela ajudando os outros a encontrarem a sua felicidade. E é o que eu faço. É o que de fato me traz felicidade. Quando eu percebo que de alguma forma eu estou conseguindo ajudar o outro a encontrar uma razão para sair da cama todos os dias, me traz muita felicidade. Então, e essa boneca bonitinha, quem faz? Então, essa bonequinha eu comprei no MIS, lá no Museu da Imagem e do Som, e eu tenho vários personagens. Eu tenho o Freud, tenho a Amélie, tenho vários que são desse jeito. E eu tenho ela no meu quarto, eu tenho ela no escritório, né, no site da minha empresa, eu me defino como Amélie, então, no meu casamento, que eu acredito que de fato a Amélie traduz muitos dos meus valores, né? Então o filme tem tudo a ver com o que eu gosto e tal. Então, muito legal, olha. Até dá vontade de ficar conversando a vida toda. Vamos marcar ali uma sessão de carreira. Quem sabe eu vou aprender um monte de coisa nova, porque eu nunca fiz isso. Né? Claro, muito do meu trabalho tem a ver com isso, mas com o meu olhar para o que eu fui descobrindo. E eu acho que no final a nossa trajetória acaba sendo bem parecida. Bem parecida, Bel. E até a sua definição da Amélie, eu tive um namorado que o primeiro filme que ele quis ver junto comigo, ele falou, como você nunca viu a Amélie Poulain? Você precisa ver porque me lembra você. Então, é bem interessante isso, muito legal. A gente falou bastante da Belas Artes também, eu acho bem corajosa essa iniciativa. Eu acho super relevante, se tiverem outras faculdades assistindo a gente, gestores, acho que tem que ser audacioso de tentar colocar uma maneira de ter esse acompanhamento, eu acho legal. E, Thaís, obrigada pelo seu tempo. Eu, quando te conheci, falei, nossa, eu queria muito virar essa mulher de ponta cabeça. Que bom. Até porque muitas coisas que a gente falou isso, algumas eu sabia, outras não, mas me chamou a atenção pela energia. Porque você repara na hora quando que a pessoa está falando, é a verdade da vida dela. Sim. Então isso foi muito bacana e obrigada por se abrir aqui, por permitir que eu te virasse de ponta cabeça. Eu que agradeço, Bel. Fiquei muito feliz com o convite. Espero que a gente volte a conversar várias vezes. Muito obrigada. Obrigada.